Bem-vindos de volta. Boa noite. E aí? Carol, acho que vamos assim mesmo. Deixa eu ver Então aqui. tá. Não, mas vamos assim mesmo. Vai Então ficar bora. estranho. Vai ficar É, a, estranho. a gente alinha, né, a nossa comunicação, né? Já que você não tá me vendo. Só certifica. Eu acho que o pessoal tá vendo nós dois, né? Pessoal, todo mundo vê, eu e o Sérgio? Ele tá chegando agora. É. O que que eles dizem? Sim, Sim, sou todo mundo poema. vendo nós dois. Então, vamos assim mesmo, né? Vamos, Eu tá não tô tranquilo pra vendo. você, porque eu tô te vendo. Para mim tá uma tela preta para você. Mas vamos lá, vamos lá. De repente, Então vamos. no meio pode ficar normal. Então, Ah, tá, fala que tá atrasado. Bom, então eu você vou puxa. começar me apresentando aqui, para quem ainda não me conhece. Eu sou Carol Anurakti, sou guardiã aqui da Hermética. Hoje a gente está recebendo o Sérgio, que já é de casa, né? Então, uma quarta-feira no mês a gente está aqui juntos, né? Contemplando aí o dia de Hermes. E hoje, né, com muita alegria no coração, a gente vai falar sobre as 7 leis, né? Lorde Mercúrio tá me deixando com a tela preta lá pro Sérgio. Não tá fluindo a comunicação, mas peço as bênçãos aí, né, para que essa live aconteça. Estou passando a palavra do Sérgio para ele se apresentar. E bem-vindo a todos e todas. É necessário deixar o conhecimento para os povos que virão. Não entreguem de bandeja a luz do mundo. Que eles montem o quebra-cabeça e que sejam felizes. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Seixas. Primeiramente, agradeço a Carol mais uma oportunidade, uma vez por mês. Nós estamos juntos aqui conversando assuntos interessantes e hoje não foge a regra. Te agradeço a todos que estão chegando. Reitero que essa vai ser uma live diferente, que eu não estou enxergando, não estou vendo a Carol, está uma tela preta aqui na minha frente, mas talvez a tela preta signifique o hermetismo, sabe? Eu já botei preto aqui hoje em homenagem a Tote, em homenagem a Hermes. Eu botei o preto aqui, que é essa coisa do oculto. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, eu sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Grupo Terra de Rudá e trabalho com astrologia desde 1981, com medicina chinesa desde 2000, trabalho com arte desde a década de 70 e desde a década de 90 eu e Lígia estamos estudando uma outra história da humanidade e talvez um dos braços dessa pesquisa se encontra aqui hoje nesse trabalho com a Carol, né? Embora eu não vá desenvolver nada, mas algumas gotas virão à tona aqui, algumas gotas reflexivas sobre essa pesquisa que estamos fazendo eu e Lígia desde, se não me engano, desde 1996, sobre a nossa verdadeira história ou uma outra história da humanidade. Carol, me diz o seguinte, o nome do teu canal é Hermética, hoje é um dia importante, nós vamos falar de Hermes. Me fala aí, por que Hermética, como é que surgiu essa ideia? Então, o Hermética veio com a ideia de tentar englobar, né, todas as tradições das quais eu trabalho né, e faço essa junção, né, essa complementação aqui no laboratório, no meu consultório. Então, ia ficar infiel às outras tradições. Então, as leis herméticas, como elas estão inseridas, né, dentro dessas outras
tradições também, ficou mais fácil, né? Quando eu coloquei o nome de Hermética para poder honrar todas elas, né? Então, quando a gente fala dessas 7 leis universais, a gente está falando também de tudo, de todas elas, né? De tudo que eu faço aqui no laboratório, né? Dessas leis, né? De correspondência, de polaridade, de tudo isso que a gente precisa observar na natureza para conseguir desenvolver alguma coisa para nos ajudar a entrar em harmonia, né? Com essas forças que estão o tempo inteiro atuando dentro de nós. Então, é um nome que honra todas essas tradições. Então, por isso, Hermética, e em homenagem também, né, a esse ser mitológico aí, que é Hermes Trismegistus, né, esse ancião de 300 anos que viveu cada 100 anos, né, numa civilização, deixando essa riqueza aí para nós, esse talismã. E então, estou muito feliz, né, de poder falar das 7 leis, né, que honram esse nome, né, o que é o nome da marca, e tudo que ela contempla. E hoje, que é uma véspera, né, de equinócio, de primavera, então a gente está aí podendo estar juntos aqui nessa porta, né, que se fecha, que se abre para esse novo ciclo, né, que é essa pulsão de vida que é a primavera. Então, você podia falar para a gente um pouquinho, né, do que significa esse momento para nós? Dia 21, às 21 horas, né? Começa o nosso equinócio da primavera aqui para o hemisfério sul, o de outono para o hemisfério norte. A gente está lidando com o hermetismo, a gente está lidando com conhecimento de tradições ancestrais que se valiam dos solstícios e equinócios para fazerem downloads, ou seja, para acessarem frestas conscienciais. Eu vou fazer uma pequena introdução, assim, porque foi uma grata, entre aspas, coincidência da gente estar fazendo um trabalho tocando num assunto tão profundo, certamente um assunto muito maior do que nós dois juntos, por mais que a gente se esforce aqui, a gente não vai dar conta, porque é algo que fala de profundas iniciações, né? E não só pelo tempo exíguo de uma live, mas também pelo tamanho do conteúdo, né? Isso escapa da nossa competência. Eu acho que eu posso até falar em nome da Carol, porque eu acho que nesse momento nos cabe o mínimo de humildade diante desse edifício gigantesco que é o hermetismo, que é Hermes, que é, né? Mas essa grata coincidência de ser 21 de setembro, equinócio. O equinócio é uma data que fala de uma equidistância. O Sol está no meio do caminho entre o verão e o inverno, que são datas radicais. Tanto no verão quanto no solstício de verão e solstício de inverno inauguram experiências radicais dentro da nossa psique. E os equinócios, tanto do outono quanto da primavera, eles trazem à tona uma experiência de equilíbrio, uma busca de equilíbrio, né? E a primavera, em especial, é um momento assim maravilhoso, né, de brotação. As águas de dentro da terra começam a querer aflorar, a chuva começa aos poucos a chegar, o vento começa a tirar as sementes das árvores, jogar as sementes no chão, e uma modesta chuva para começar a irrigar, nutrir uma época seca de outono e inverno, e começar levemente uma brotação, para lá na frente haver uma colheita. Então, parece que eu estou falando aqui de, vamos dizer assim, de árvores, de plantas, mas eu estou falando principalmente da psique humana. Talvez a gente nunca tenha pensado, né? Quando a gente começa uma relação de amor, digamos, numa primavera, é diferente, a vibração é diferente quando a gente começa no outono ou no inverno. Assim, quando a gente também toma uma decisão numa lua minguante, é diferente de tomar uma decisão numa lua nova para crescente. Então, isso significa a gente acabar confluindo e fluindo com a natureza, né? Vivendo uma espécie de parceria, a natureza como um partner. Então, os antigos, eles usavam essas datas para fazerem downloads.
Downloads que eu quero dizer é o seguinte, eles se tornarem naquele momento, naquela semana, não é só naquele dia, não, né? Porque o dia exato é amanhã, mas nós já estamos no equinócio. Eu não chamaria hoje de véspera, eu chamaria que estamos no equinócio. Aliás, na maioria das vezes é no dia 21, amanhã, entre aspas, excepcionalmente, né, vai ser 22, o equinócio mesmo, mas nós já estamos nele, e o que significa um portal. Para nós do Hemisfério Sul, um portal onde a gente vibra com as ideias, com as intenções, com os objetivos, com os propósitos, com os desejos, para que eles possam brotar. Então não é só a plantinha que brota, mas sim aquela nossa iniciativa, aquela nossa escolha, aquele nosso projeto. É evidente que quando a gente imaturamente tem desejos e projetos que não estão exatamente no Dharma, você pode estar com a lua a favor, você pode estar com a sazonalidade a favor, que a coisa não anda muito bem, porque a pessoa não percebeu que está indo contra o fluxo da própria psique. Tá? Então, a minha fala é que esse momento auspicioso do equinócio, da primavera e do outono também, né? O outono, por exemplo, são as nossas despedidas, né? Aquilo que a gente está, os padrões emocionais, os padrões comportamentais que a gente está virando uma página, e assim como na primavera é uma página nova, uma página em branco, para a gente começar a escrever, que na verdade nunca existe uma página em branco, nunca existiu uma página em branco, mas parece que ela está em branco porque está começando um novo ciclo. E no meio desse caminho, de uma maneira intuitiva, Carol nos convida para estarmos juntos nessa noite falando sobre um assunto que pode gerar, entre aspas também, sorte para quem assim vibrar. Tanto é que o nome do nosso encontro foi colocado o talismã dos acordados, né? As 7 leis herméticas, o talismã dos acordados. Chaves de acesso à felicidade perene, ou seja, a autorrealização. O talismã dos acordados. Agora, o que é o talismã? Seria digamos, um objeto da sorte, né? Mas para os acordados. Então, esse é um assunto, o hermetismo, Hermes, Egito, milhares de anos, é um assunto tão nebuloso, tão oculto, que a gente dificilmente está acordado. Parece um sonho. Aquelas figuras híbridas, aquelas figuras com cabeça de animais, né? Aquelas histórias fabulosas e fabulares, a gente fica com uma sensação de que isso é um sonho, isso é um outro mundo, isso é mitologia, e é só mitologia, e não é só mitologia, essa que é a questão. Um dos legados dessa pesquisa que a gente vem fazendo, né, ao longo desses anos, mostra que aquilo que a gente chama de mitologia nem sempre é mitologia. Tá? Muito do que a gente chama de mito é fato histórico. Tá? Só que não é assim, tudo é fato histórico, mas muito do que a gente acredita ser mitologia é fato histórico. E isso muda completamente a nossa relação com a consciência, né? Com a nossa história, com o nosso passado, com a nossa potência. Então, celebremos, a gente está falando de um assunto tão potente, misterioso, tão enorme, numa data tão enorme, que é o equinócio da primavera para o hemisfério sul e o equinócio do outono para o hemisfério norte. Fiz uma síntese, inclusive amanhã a Terra de Rudá vai fazer uma meditação às 18 horas, uma meditação online no Instagram, e ali vou ter oportunidade, né, Rosa, eu e Lígia, vamos falar um pouquinho mais também sobre o equinócio, exatamente no dia do equinócio, vamos fazer uma meditação extremamente potente, convido a todos para estarem juntos amanhã no Instagram da Terra de Rudá às 18 horas. Tá bom? Bem, o que a gente faz? Começamos? Peraí rapidinho, Sérgio. Ô Vera, tenta sair e entrar de novo, que parece que é só no seu celular. Pessoal, vocês estão ouvindo bem, né? Qualquer coisa vocês escrevam aqui pra mim. Começamos então, Sérgio. Tô aqui na escuridão. Eu
Eu, como é que eu começo? Eu poderia dizer o seguinte: é importante falar alguma coisa que é o seguinte. Na verdade, quer dizer, eu trabalho com astrologia, trabalho com medicina chinesa, trabalho com arte, mas na verdade eu sou um místico. Na verdade, eu sou um místico desde sempre. Existe na internet, existem alguns livros com um trabalho muito consistente sobre as leis herméticas. Né? A gente entrar na internet, digitar as 7 leis herméticas, a gente vai ficar doido com tanto material, alguns mais superficiais, outros menos superficiais. Tem um material muito bonito, muito profundo, da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, tem tantos outros. Agora, na boca de um filósofo, de um pensador, por exemplo, as 7 leis herméticas têm uma conotação, que não é o meu caso. Eu vou trazer essas 7 leis para a minha área de ação, que é uma área mística. Leia-se por místico, é a busca de uma experiência, de uma vivência de unidade, de uma experiência de unidade, de uma experiência de pertencimento, de profunda entrega. Tá? Então, todo conhecimento que eu me valho não é para ficar enchendo a minha cabeça de informações. Até acho que nós todos temos muito mais informações do que a gente precisa. Né? Então, menos informação e mais experiência, mais vivência. Então, essa experiência mística é uma experiência de revelação, de iniciação, de algo que nos mobiliza. É por esse lugar que eu vou. Tá? Não vou me preocupar com tecnicismos do próprio assunto. Bem, já começo chutando o pau da barraca, dizendo o seguinte, que, primeiro que esse assunto, fazendo uma provocação, esse é um assunto que tem tudo para ser desinteressante. É um assunto que tem tudo para ser desinteressante. Não para mim, não para Carol, nem para quem está hoje aqui ouvindo, mas tem gente que cai de paraquedas, mas gente, mas 7 leis, sabe? Mentalismo, correspondência, vibração, o que é isso? Sabe? Nós estamos no século XXI, na beira da era de Aquário, não estou entendendo nada, para que serve esse troço? Entendeu? Pois é. E esse é um assunto muito bom para a gente pregar no deserto, para a gente falar apaixonadamente, as pessoas falarem assim, aham, 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 algumas dormirem, algumas saírem. Porém, este é o assunto, tá? Uma coisa que me incomoda profundamente é a gente achar que aquelas nossas opiniões vão nos salvar de nós mesmos. O que me incomoda é que aquela meia dúzia de opiniões radicais vão nos salvar de nós mesmos. Não é assim que a banda toca. Então, vamos recordar de algumas coisas. E hoje eu não vou dar nome aos bois, mas vou provocar a memória ontológica de todos nós aqui. A figura de Hermes é muito fácil ela ser colocada como uma figura mitológica. Tudo aquilo que foge do padrão, né, tudo aquilo que é meio esquisito, meio estranho, né, passa a ser mitológico. Né? Eu não vejo dessa maneira a figura de Hermes. Houve um tempo, para quem acompanha, por exemplo, a cultura indiana, que fala das 4 yugas, né, a yuga de ouro, de prata, né, de bronze e de ferro, ou seja, a Kali Yuga, onde nós nos encontramos, estava previsto dentro daquilo que numa lei hermética a gente chama de ritmo, estava previsto que a gente chegaria na Kali Yuga, que é uma era densa, material, objetiva, racional, lógica, onde o macho adulto, dominante, ele vai imprimindo, né, em detrimento de um feminino sensível, profundo, né, esse feminino da noite do Egito, por exemplo. Então, houve um tempo, há milhares de anos atrás, onde alguns sábios andaram por aqui e tiveram a incumbência de deixar registrado
conhecimentos que pudessem nos salvar de nós mesmos, porque poderia ser previsto que nós teríamos uma tendência bastante razoável de nos destruirmos. Essa é uma tendência, isso parece que é uma tara, a gente tem uma tara para dar um delete na nossa história. Mas alguns de grandes mestres esses que, na minha pesquisa, não são exatamente terrenos, não são só terrenos, não são tão somente terrenos, tem uma hibridização nessa genética desses seres que, em tempos de priscas eras, deixaram conhecimentos que valeriam para toda a eternidade. Conhecimentos para toda a eternidade. E esses conhecimentos, eles não foram escritos ipsis literis. Quando eu li esse texto, no início, para quem está chegando agora e que não ouviu, eu li assim: é necessário deixar o conhecimento para os povos que virão. Não entreguem de bandeja a luz do mundo. Que eles, esses povos que virão, montem o quebra-cabeça e que sejam felizes. Toda a nossa busca é a tentativa de arrumar esse quebra-cabeça. Tá? E eles deixaram digitais no planeta inteiro, através de sítios arqueológicos, aqui nos Andes, na Europa, na Ásia, na África, em todos os continentes nós temos construções que a ciência moderna não consegue explicar. E essas construções, elas são códices, elas são códigos. Assim como, por exemplo, a alquimia medieval, que é fundamentada no Egito, também é baseada em códigos. Códigos na tentativa de decifrar as leis universais que geram a vida e os desdobramentos. Se a gente não faz a pergunta-chave, né, que seria quem sou eu, ou o que eu estou fazendo aqui, se a gente chega no pedaço e, gente, vamos curtir, vamos zoar, vai voltar, e vai voltar, e vai voltar várias vezes, porque essa não é a razão pela qual nós fomos convocados a estarmos aqui, né? Escuta, quem sou eu? Da onde eu estou vindo? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Esses antigos, e Hermes foi um deles, Viracocha foi um outro, a gente tem alguns sábios, dizem 7 sábios, dizem 9 sábios, que tinham a incumbência de deixar as digitais do conhecimento, não mastigadinho, porque não pode, é proibido. Não pode entregar de bandeja. Então a gente tem que fazer um esforço de toda a ordem, um esforço material, emocional, psíquico e espiritual, para decifrar a coisa mais importante da vida. A coisa mais importante da vida, que é o que é a vida. E eu dentro disso. Então essas figuras, que hoje parecem ser super desinteressantes, porque falam por analogias, metáforas, símbolos, ai que saco, vamos dizer assim, porque nós somos uma civilização também muito paparicada. Se a gente puder receber na boca mastigado, isso é proibido. Isso é proibido, isso foi proibido. Né? As hierarquias de exosseres não liberaram, mas não faz sentido nenhum você chegar e falar assim, eu vou deixar um conhecimento aí, tudo traduzido em todos os idiomas. Não, nós vamos deixar as digitais, as pegadas, as marcas. E cada ser humano, como tem dentro da psique os registros acásticos, se a gente conseguir, através de algumas meditações e algumas práticas, acessar aos poucos, a gente vai encontrando o Dharma, encontrando a seta, encontrando a razão pela qual a gente está aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje, e o meu olhar vai ser um olhar místico em cima dessas 7 leis, né, é tentar traduzi-las para a nossa emergência. Nós temos uma emergência. E não estou falando nem da pandemia, nem da recessão que virá mais forte, nem da fome que virá, nem das guerras. Eu estou falando dessa emergência que a gente está há alguns milênios, talvez há 6 a 8 mil anos que a gente está numa emergência. Emergência de, escuta, afinal de contas, decifra-me ou devoro-te. Decifra-me ou devoro-te. Bem,
E outra coisa curiosa, na minha juventude, eu sempre também tive um desinteresse, eu sempre gostei de história, mas eu sempre tive um desinteresse pelo Egito. Eu nunca entendi por quê. Nunca entendi. Eu lia história, lia, adorava, mas quando chegava no Egito, eu pulava. E hoje eu entendo por quê. Porque, talvez eu pudesse inventar uma cifra agora, 50, 60, 70% da história do Egito não é verdadeira, não é a que a gente estuda. Eu sabia disso, muito jovem, mas não conseguia verbalizar, eu não conseguia dizer, eu não leio essa história porque essa história os caras estão querendo me enganar. Depois, mais tarde, fui vendo que isso é válido para as outras histórias, a história do Brasil, a história ocidental, quantas histórias que foram apagadas, né? E isso é uma maravilha para a gente se deixar manipular. Quando a gente não sabe da nossa história, da nossa verdadeira história, o pessoal faz o que quer da gente. Tá boa, sem problema. Então me deixe zoar, me deixe curtir, me deixe brincar, me deixe me divertir, porque eu sou apenas uma carcaça sem alma. O que a gente está fazendo hoje aqui no Equinócio da Primavera, arranhando a superfície das 7 leis herméticas, é tentar tocar um pouco na nossa alma, na alma humana. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar metendo pau no materialismo, porque parece um velho, entendeu? A gente fica metendo pau no materialismo, parece um velho, falando, nossa, lá vem o cara contra o materialismo. Eu procuro encontrar simbologias, analogias, para dizer o seguinte, o nosso grande gozo, o nosso grande barato, nosso grande orgasmo é a nossa relação com a nossa alma. Nada contra a matéria, mas a matéria é uma serva. A matéria é um empregadinho, um office boy. A matéria é um office boy. Dinheiro é um office boy. A matéria... Esses antigos tentam... Essas 7 leis, elas passam ao largo da possibilidade de a gente ficar trabalhando a vida inteira para ganhar dinheiro, para comprar, para fazer, para acontecer, para depois morrer. Isso não tem nada a ver com o Egito Antigo, nem com Hermes. Né? Você vê, Caibalion, a Tábua de Esmeralda, Corpus Hermético, esses tratados que foram disseminados, foram encontrados por várias pessoas ao longo dos séculos, né? É que nem você botar uma mensagem numa garrafa e jogar no oceano. Né? E aquela mensagem está dizendo tudo. Quem é que vai receber? Será que em Nag Hammadi, alguém um dia, um pastor, buscando a sua ovelha, vai encontrar um vaso, dentro desse vaso, manuscritos, e alguns dos quais serão destruídos, porque a pessoa, na ignorância, não sabe validar aquilo? A gente luta muito profundamente com a nossa ignorância. Então, depois dessa longa e apaixonada introdução, eu vou tentar também ser bem no mais importante do nosso encontro, eu vou tentar ser mais sintético, sabe? Sabe por quê também? Porque essas 7 leis, vocês vão discordar de mim, mas essas 7 leis são óbvias, são óbvias. O que eu quero dizer com isso? Eu 5 minutos, falo, interpreto, mas não vou fazer em 5, não vou fazer em 5, mas como é difícil essas 7 leis, meu Deus! Por que será? O que aconteceu com a gente? Bem, a Grécia, ela bebeu do Egito, Roma bebeu da Grécia, nós temos aí Hermes, mas antes de Hermes foi Totes, essa figura complexa, que para mim não é mitológica, uma figura histórica, que, segundo informações extraoficiais, fica ali entre 3.000 a 1.500 a.C., entre 3.000. Aí tem muita coisa, muita baboseira. Ele encontrou Abraão, ele foi professor de Moisés. A gente vai lendo essas coisas. É bonito de ler, é gostoso de ler, mas não entendo dessa maneira, embora verdadeiros mestres, exoseres, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo e em vários tempos ao mesmo tempo. Tá? Então, partindo dessa premissa,
que um ser híbrido, uma parte humana e uma parte não humana, ele pode transitar em vários lugares ao mesmo tempo em cronologias distintas, né? Então, nesse sentido, tem uma porta para se crer quando alguns dizem que, que Hermes foi contemporâneo de Abraão, né, e professor de Moisés. Isso tudo fica no terreno, realmente fica no terreno do mito. Mas olha só. Então eu coloco aqui a mística de Tote, que se transformou em Hermes, que se transformou em Mercúrio, Mercúrio para os romanos, Hermes para os gregos, e Tote para o... Tote é aquela figura, aquele humano com a cabeça de Ibis, que é a cabeça de um pássaro. Fazendo uma provocação e não me estendendo nela, já sabemos que existem seres com compleição de felinos e com compleição de aves, com compleição de répteis, né? Quando eu digo que sabemos, eu estou dizendo as pessoas que pesquisam, inclusive intuitivamente, sobre isso, inclusive intuitivamente. E uma pergunta que fica no ar: por que puseram aquela cabeça de Ibis em Tote? Né? O que a Lúcia Helena nos diz sobre isso? A Lúcia Helena Galvão nos diz uma coisa, ela diz assim: é cabeça de Ibis é porque aquele bico pontudo era a capacidade de ir fundo nas coisas e pensar o que é essencial, o que é importante. Será? Né? Ou será que ele era um ávio? Um ávio? A pergunta no ar, não respondo, não tenho essa resposta, mas tenho essa pergunta. Escute, eu vou fazer de uma maneira muito sintética as 7 leis, depois vou desenvolver também com um sintetismo aí. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, gênero. O mentalismo, Deus é o único corpo que existe em todos os universos. Deus é a própria mente, a criação é a própria mente. Isso, se eu paro na primeira lei, já dá um clique, já dá uma porrada na minha cabeça, porque quando tudo é mente, o todo é mente, Deus é mente, a criação é mente, o agora é mente, alguma coisa tem que mudar em mim quando eu ouço isso. Alguma coisa tem que mudar. Não confunda com mental, pensamento. Pense o seguinte: na grande malha, essa única e grande malha que essa grande rede que une todos os universos, que a gente chama de um único corpo, chamado Deus ou chamado mente. Isso daí, né? Eu não sei o que causa para vocês ouvindo, mas peraí, você está dizendo o quê? Que Deus que a mente é tudo isso e Deus é tudo isso? Mas sim, mas inclusive eu faço parte disso e você também. O que me transforma saber disso? Desenvolvo daqui a pouco. A correspondência, isso é clássico, né? Assim em cima como embaixo. Deus e eu nos correspondemos segundo a segundo. Deus, ou a mente, ou a criação, e eu nos correspondemos segundo a segundo. Há um espelhamento sapiencial, há um espelhamento, assim em cima como embaixo, de sabedoria. Eu não sei ler isso. Não sei. A gente está vibrando, aliás, a gente vai entrar agora na vibração. A gente está vibrando numa outra dimensão. 1 mais 1 dá 2, preto é preto, branco é branco, Flamengo é Flamengo, Vasco é Vasco. A gente vibra assim. Nesse território hermético, as coisas elas entrecruzam, elas se entrepassam, elas se fundem, elas são singulares, ao mesmo tempo são heterogêneas e homogêneas. Então, assim em cima como embaixo, é a correspondência entre o João e a grande mente. O que está embaixo e o que está em cima. É outra informação absurda deixada
na antiguidade para que nós pudéssemos ter uma vida absolutamente feliz. Porque nós estamos sendo acompanhados o tempo inteiro, não pelos ícones religiosos, né? Mas pelos fractais da fonte. Quando eu falo fonte, eu estou falando também de Deus. A terceira lei é vibração. Eis o nível evolutivo em que eu me encontro. A vibração, a frequência vibracional é o nível evolutivo que cada um se encontra nesse momento. Quando a gente observa o que a gente está vibrando, a gente pode perceber aonde a gente está, como a gente está. Ah, mas Sérgio, isso demanda um nível de autoobservação muito grande. Mas é o mínimo que a gente espera da gente, é o mínimo. Se a gente não tiver uma autoobservação, a gente vai para o matadouro, que nem o gado. A gente vai para o matadouro, que nem o gado. A autoobservação e a observação como um todo, as leis herméticas, elas estão aqui agora, nesse momento, em todos os lugares. A quarta lei é a polaridade. Carol, quando chegar na sétima, eu vou parar, a gente começa a bater um papo, aí depois no final eu tenho um aprofundamento desse material, que é um aprofundamento um pouco maior, sabe? Mas eu gosto de fazer essa síntese para as pessoas perceberem que tem uma liga. O mentalismo que gera uma correspondência, que gera uma vibração e que gera uma polaridade. A polaridade é um desafio que a gente chama na Terra de Rodari, um desafio arbitral. A fricção nessa polaridade gera consciência. O mundo como adversário. O mundo como adversário, não como inimigo. O mundo como adversário. Adversário como um mecanismo friccional entre dois polos que geram consciência. Como duas pedras que se roçam buscando a luz. O quinto é o ritmo. São os ciclos da espiral em Deus. A dança da desaparição. Eu depois vou falar um pouquinho sobre os ciclos e a astrologia, ela fala com muita clareza também sobre isso. Aliás, um parênteses falando em astrologia, quando a gente fala de Hermes, a gente está falando muito do eixo Gêmeos-Sagitário. Tá? Porque Hermes, na verdade, seria Mercúrio, que rege Gêmeos, mas é esse eixo Gêmeos-Sagitário, casa 3, casa 9, que vibra muito quando a gente fala de Tote, por exemplo. Então, o ritmo são os ciclos da espiral em Deus. Uma vez que Deus é isso tudo, nós temos uma espiral que são os calendários, que são os ciclos, que são os ritmos, que são as engrenagens. E os antigos, não só os maias, os antigos eles tinham uma obsessão pelos calendários. Sabe para quê? Para não dançar a música errada. Você entende? Você chega num forró e começa a dançar um samba. A função do ritmo, dos ciclos, dos calendários é você entrar num forró e dançar forró. Entrar num rock e dançar rock. Senão a gente fica fora. A sexta lei hermética é causa e efeito. Lei do karma, né? Essa a gente compreende tranquilamente, ainda mais na época da primavera, que a gente está falando de plantar para colher. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Causa e efeito, nessa visão mística, é o feedback do real. Aquilo que nos acontece é o feedback daquilo que é. Nesse momento, causa e efeito não tem a injustiça. Como eu me sinto injustiçado, como eu me sinto injustiçado, não tem esse papo. Tudo que acontece comigo é colheita daquilo que eu plantei, ainda que eu não lembre, ainda que eu não consiga compreender. O plantio e a colheita. E por último, o gênero. O caduceu do mago que cura os desvios. O caduceu, vocês já devem ter visto na mão de Hermes, são aquelas duas serpentes que se entrelaçam e tem um fio condutor, como se fosse uma espinha dorsal. Lá em cima se abre um par de asas. Esse caduceu do mago, né,
do primeiro arcano do tarô, é, na verdade, um instrumento de cura, um instrumento de transformação muito grande que eu coloco aqui como o caduceu do mago que cura os desvios. O masculino e o feminino entrelaçam a coluna céu-terra. Masculino e feminino entrelaçam a coluna céu-terra. Carol, é o seguinte, agora eu que gostaria que você entrasse em cena, e eu tenho esse material um pouco mais alongado, né? Eu acho que hoje a nossa live vai ser um pouquinho maior. Então, quando você achar que deve, eu posso entrar de novo com o mentalismo um pouquinho maior, só para dar um corpo, dar uma sustentação maior do que eu falei. Tá. Já tem até uma pergunta aqui também que eu anotei, da Ju. E assim, eu só queria dar um recado para vocês, porque assim, como o assunto ele é, né, extenso, é vasto, talvez a gente passe um pouquinho de 1 hora e aí, caso, né, o Instagram caia ou a gente tenha que suspender por causa do tempo, a gente volta de novo. Então, vocês, né, quem quiser continuar com a gente, fica aqui, que a gente vai abrir uma outra. Ou se o Instagram permitir, a gente vai direto. Vamos ver como é que vai ser. Então, te ouvindo falar, achei engraçado você falar, mas é tão simples, né? Fácil de entender. E eu lembrei de mim nos meus 20 e poucos anos, com um grupo de amigas, né, estudando Caibalion, que é um livro que fez esse compilado das 7 leis, nas máximas herméticas. E eu lembro que a gente, né, lia, interpretava de forma belíssima, né? Só que eu acho que só agora, né, depois dos meus 30, nos meus 30 e poucos, que eu realmente comecei a viver as leis herméticas, né? E assim, por mais que eu consiga vê-las também nas minhas ferramentas de trabalho, o tempo inteiro aqui nessa farmácia mais sutil, né? A gente trabalha com essa polaridade, né? Com essa complementaridade, com os gêneros também, né? Com essa questão do mental, né? A gente sendo o corpo, né? Também desse Deus, ou seja, a gente nasce de uma ideia de Deus, né? A gente é uma ideia, né? Porque tudo começa no plano, né? Da mente. Então, alguém nos pensou também, né? Então, às vezes é fácil a gente interpretar com o nosso ego, né, com a nossa mente, mas não é fácil viver as leis herméticas, né? Então, hoje eu consigo perceber, às vezes, quando a vida me traz alguma coisa, né, eu já não vou tanto para a polaridade, né? Eu já consigo enxergar e falar, peraí, a vida está trazendo isso aqui de novo, então, peraí, o que eu estou vibrando, né? O que é que eu estou pensando, né? Então, isso aqui veio por algum motivo. Então, de uma forma, é um poder muito grande, né? Quando a gente passa realmente a entender o que são as 7 leis. Então, é um poder e uma responsabilidade também, né? E aí você amadurece, assim, você realmente toma uma postura de adulto perante a vida e a vida começa a te tratar como adulto também. E aí as coisas começam a fluir, né? E aí você entende ritmo, entende fluxo. Porque por hora fica muito impalpável, né? Assim como também várias aulas que eu já escutei Lígia e Sérgio falando algumas coisas, eu entendia, né? Fazia sentido, mas aos poucos você vai caindo a ficha, você vai vivendo aquilo, né? Que você ouviu de outros mestres, né? E de fato, né? Por mais que Hermes seja Hermes, Tote, Mercúrio, né? Pode ser um ser mitológico ou não, né? Essa questão que o Sérgio levantou. São ensinamentos que, pelo menos, eu vejo em todas essas tradições, né, antigas. As 7 leis estão lá, né? Então não tem como, não é uma questão de acreditar ou não, né? E quando você abre os olhos realmente e começa, como um grande mago alquimista, a manipular essas forças, né? Como Deus também, né? Um corpo desse todo. De fato a gente ganha, a gente vira dono daquilo, né? Dono da vida e dono do caminho, né? Entende que livre-arbítrio, né? Você tem um pouco mesmo, aceita o jogo e começa a lidar com a vida de uma forma mais leve, né? Com menos reação, com menos rejeição. E aí, de fato, você consegue se integrar realmente com o todo, né? Isso é muito bonito. E esse ser, né, mitológico, né, essas ideias, essas 7 leis, elas são grandes mesmo e elas estão vivas até hoje, né? Não só nas tradições antigas, mas hoje elas estão aqui. Eu fui ler um artigo outro dia de vitalismo, de física quântica, que as medicinas que eu trabalho aqui no consultório, no laboratório, são vitalistas.
E quando você vai ler a física quântica, o pouquinho que a gente tem, né, dentro da física quântica de estudos, as 7 leis estão lá, gritando, né? Então que a gente consiga esmiuçar mais isso aí e realmente consiga perceber, se perceber, né? Com todo esse fio, né, com toda essa liga dessas 7 leis na nossa vida, nas nossas relações, né, com a gente mesmo, com o mundo. Então, é isso. E a beleza, né? Eu estava estudando antroposofia para dar uma aula, e aí eu acho que por isso a gente tinha essa live essa semana, né, Sérgio? Eu comecei a ver leis herméticas na antroposofia também, na forma dela ver o ser humano, né? A cabeça sensorial, né? O abdômen metabólico, né? Esse 8, né? Esse infinito em cima, embaixo, né? Esse centro que é, né? Para eles é o ritmo, que é no coração, que é no tórax, que é esse coração, esse pulmão contraindo e dilatando, né? Quando a gente vai fazer um remédio de um mineral animal ou vegetal, a gente também imita isso, né? O que a gente observa na natureza, a gente leva para o laboratório, estimula, agita, movimenta, né? Põe um ritmo naquilo também, despolariza ou polariza, né? Para quando aquilo entrar no seu universo, no seu corpo, ele module a energia ali, né? Ele atue com essas leis lá dentro. E aí, às vezes, aquele remédio vai ter um efeito, né, de alguma escolha que você fez, vai jogar alguma coisa para fora. Então, as 7 leis estão aí, vivíssimas, né? E quem ainda, né, assim como eu lá nos meus 20 e poucos anos, lê e acha dificílimo, né, e cria uma barreira, uma rejeição, continua, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E chega uma hora que esse jarro quebra e todo esse conhecimento que você bebeu e tenta praticar, ele realmente se torna mais palpável, assim, real. Era isso que eu queria, assim, não vou ser tão profunda como o Sérgio, mas eu acho que é uma forma mais prática, né, da gente conseguir enxergar a lei, pelo menos aqui no meu dia a dia, no meu laboratório, na minha vida, né? E a beleza disso tudo, quando a gente realmente estuda e vê as coisas acontecendo em tudo que você faz, você se sente parte e você se sente protegido, né, por essa trama, né, por essa teia, igual o Sérgio falou. Então, te passo a palavra, Sérgio, você não está me vendo. Você Não continua estou sem te me ver, vendo. né? Continuo sem te ver, como se eu estivesse ouvindo um rádio. Bem, o que eu pensei agora é falar um negócio, falar sobre, sabe o quê? As 7 leis herméticas. Ô, Sérgio, aproveita e responde aqui a pergunta da Ju, que eu acho que pode ser uma boa para você já emendar aí, ó. Não Ela foi? perguntou por que a humanidade se afastou tanto de casa, né? Onde foi que a gente se distraiu, né? E perdeu esse caminho, na sua opinião? Dentro dessas leis herméticas, quando a gente fala da polaridade, por exemplo, é um jogo de luz e sombra, né? Esse jogo de luz e sombra, eu nem creio que seja um jogo só nosso aqui, não, um jogo que vale para vários universos. Também acho que não são para todos, não, mas para muitos universos e para nós, o nosso aqui também. Existe todo um projeto de distrair a gente, um projeto de seres elevados, de consciências elevadas, de distrair a gente, de dispersar, e igualmente, do outro lado, seres mestres ascensionados que têm por objetivo colocar as pistas, as digitais, os sinais, as pegadas, os códices, para a gente poder se recuperar, se resgatar, né? Bem, nesse sentido, estaria o jogo possivelmente empatado, porque você tem duas forças enormes, uma... Aqui não vem no papo de bem e mal, não, tá? A sombra não é mal, nem a luz é bem, não existe essa coisa. A sombra a sombra e a luz são fractais da fonte, dito de outra maneira, são filhos de Deus, tanto a sombra quanto a luz. Então, imagina dizer assim, o mal, não. E a consciência, ela nasce através do contraste, através da fricção. Então, existe todo um projeto sombrio, né, tanto no plano denso dos governos,
das nossas educações, da área econômica, quanto na parte de cima, e um projeto luminoso, enorme, também aqui embaixo, em uma camada mais elevada e mais elevada ainda. Só que, como eu disse anteriormente, quando nós estamos num ciclo de Kali Yuga, que é um ciclo ligado a uma deteriorização, então fica-se com a nítida sensação de que a sombra está vencendo, né? Mas esse é uma partida que é eterna, não tem fim, entende? Então, momentaneamente, sabe quando o time adversário faz um gol, faz 2 gols, mas o jogo não acabou, você pode empatar e virar o jogo, essa coisa toda. E quem é soberano é a consciência. Não importam se tem seres, tem exosseres, e tem seres humanos com um projeto sombrio e outros com um projeto luminoso, ok, isso faz parte dos mandatos do céu, mas quem é que pode transformar isso? A consciência. A consciência é livre, né? Lembrando que não é ter consciência, é ser consciente. Quando você é consciente, você consegue furar essa bolha de luz e sombra. Você se torna um ser livre, ainda que esteja dentro de um sistema XYZ. Tá? Então, a minha resposta é te dizer, não vou dizer, nós nos perdemos porque nós nos tornamos muito materialistas. Sim, mas nós estamos obedecendo a um projeto sombrio e não estamos atinando, porque a gente muitas vezes associa um projeto luminoso às religiões. E eu posso dizer que as religiões fazem parte de um projeto sombrio. Eu posso dizer e afirmar, mediante 30 e tantos anos de estudo, não precisava tanto, mas posso afirmar que as religiões fazem parte do projeto sombrio. A espiritualidade, não. A relação direta com Deus, não. A relação direta com a fonte, não. É outra história. Entendeu? Então, não é só assim, nós nos perdemos porque nós... Não. Tem um projeto. Nos ensinaram a nossa história errada, nos educaram de uma forma sinistra. Entendeu? Só que tem um detalhe. A consciência e os registros acásticos que moram dentro da gente, a gente pode virar o jogo agora. Né? Insisto, quando eu falo essa frase de potência, insisto que nós estamos no equinócio da primavera, hoje, amanhã, e que nós estamos falando das leis herméticas. Bem, posso ir então, Carol? Pode ir. Então, eu vou voltar para as leis, mas um pouquinho mais demorado, só um pouco mais. Primeira lei, o mentalismo, né? Como você bem falou, a ideia nasce do plano mental. E esse plano mental é Deus. Acho muito legal, a gente está numa era da internet, das redes, das malhas, das sinapses. Isso é uma metáfora, essa metáfora não havia exatamente na Idade Média, na Idade Moderna, mas surgiu agora na nossa cara. Onde quer que a gente esteja, a gente pode... Por exemplo, eu digito no celular mentalismo. Agora, você imagina um tempo atrás, eu queria saber sobre mentalismo. Eu tenho que ir para uma biblioteca especializada em ocultismo para poder... Então, hoje, a gente tem acesso a essa malha, essa rede, que é uma metáfora do corpo de Deus espargido. Então, esse é o mentalismo, quer dizer, tudo é mente e o todo é mente. Agora, a criação é o Criador, que é a criatura. Essa é uma frase, para vocês anotarem, a criação é o Criador. Eu não gosto muito de colocar o masculino na história, entendeu? Porque a gente padece de um patriarcado, e agora mesmo nas eleições, de um paternalismo, que vai nos emburrecendo, quando na verdade a fonte é andrógena. Deus é andrógeno. Mas não o pai, o criador, o pai, isso vai, o pai daqui a pouco, não é assim que a banda, não é o pai, entende? Nós temos essa figura andrógena, que é Deus. Por isso eu gosto de chamar a fonte, para mudar um pouco o pronome do masculino para o feminino, a fonte primordial. Então,
A criação é o Criador, que é a criatura. Gente, que coisa revolucionária. Então, a própria criação é o Criador, que ao mesmo tempo é a criatura. O mundo é Deus manifestado. Mas não pode ser Deus, o mundo é muito imperfeito. Isso é um outro assunto que merece uma live perigosa, uma live arriscada. É nós falarmos pretensiosamente sobre a evolução de Deus. Né? Qual é o Dharma de Deus, qual é o propósito de Deus. Ô Sérgio, quem que você pensa que é? Quem que você está pensando que é para falar uma bobagem dessa? Bem, eu não tô sozinho nessa bobagem, não. Tem algumas pessoas comigo também, pessoas bem maiores do que eu comigo, quando diz o seguinte: mas vem cá, mas uma coisa simples, para que Deus vai manifestar essas coisas todas? Ele não podia ficar quietinho, numa cabeça de alfinete, gozando em orgasmo? Não teria eu, não teria Carol, não teria Hermética, não teria Hermes. Para que isso tudo, gente? Que bobagem é essa? Para quê? Entendeu? Para que boleto bancário? Mas não. Mas não. Então a fonte primordial, ela fractaliza seu corpo porque ela precisa se autocontemplar, ela precisa se autocontemplar, ela precisa se completar. Gente, é genial. Então a ideia da fonte primordial está em estado de evolução e nós somos importantes nesse processo, nós todos, nós, as pedras, os minerais, vegetais, animais, os extraterrestres, todos nós somos fractais da fonte em evolução, ela evoluindo em nós, nós evoluindo nela. Gente, isso é libertador. Transforme seus padrões mentais, mentalismo, transforme seus padrões mentais, e você veja o que vai acontecer. Deixe que de dentro para fora emerjam certas convicções que não são padrões, que não são modelos, e simplesmente são pulsões verazes da tua alma, da tua essência, craquelando padrões mentais importados. A grande malha funda as realidades ficcionais que nos descamam até a unidade. A grande malha, o mentalismo, a grande mente, o grande todo, a fonte primordial, funda as realidades ficcionais, realidades da ficção, que nos descamam até a unidade. Nesse momento eu estou falando dos hologramas, né? Estou falando de Maia, estou falando das aparências tão concretas, tão reais, mas aparências que vão nos descamando até a unidade. A segunda lei é a correspondência, assim em cima como embaixo. Deixa eu só te contar uma coisa aí, que você tá no escuro, né? Você estava falando disso aqui de cair o véu, né? De desvendar o véu da ilusão. Aí o tecido que eu tinha colocado aqui atrás de mim, né? Para honrar a primavera, caiu. Aí teve gente que colocou que caiu o véu. Foi exatamente isso, foi simbólico. Olha, quando a gente está supostamente falando a coisa certa, no momento certo, tem outras forças atuando, hein? Outras forças atuando. Carol, eu não estou te vendo, então, se por acaso o Instagram der um sinal que vai cair, você me interrompa e, tá? A gente abre outra, como você falou, mas é que eu não estou te vendo. Tá, a segunda lei da correspondência, assim em cima como embaixo. Isso a gente já ouviu 1000 vezes, né? O mundo é um lago em uma noite estrelada. O que é um lago numa noite estrelada? A gente olha para o lago e vê o céu, não é isso? A gente olha para o lago e vê o céu. É bonito, é poético, mas é concreto, é real. Quer ver um exemplo? O corpo humano é um reflexo da centelha em descenso. Quando a gente fala da Kabbalah, que a gente pega de Keter até Malkut, quando a gente vai Keter, Urmar, Binai, vem descendo Tiferet, da arte, vem
até Malkuth, Yesod Malkuth, lá embaixo, a gente vem da cabeça, passa pelos ombros, né, os braços, até chegar nos pés. Essa centelha que se manifesta, que se faz densa, que se faz corpo, para depois subir novamente. Essa é a nossa história. Na astrologia, por exemplo, isso eu falo, repito muitas vezes, que o manual para a gente não se perder são as 12 etapas do processo de individuação. Quando a gente estuda Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, a gente descobre que são os 12 trabalhos de Hércules, que a gente descobre que são os 12 trabalhos para nós nos tornarmos quem somos. Esses signos, que outrora foram constelações, estão lá em cima. E elas estão norteando a nossa jornada aqui embaixo. Qual o desafio de Áries? Qual o desafio de Touro? Qual o desafio de Gêmeos? Na astrologia a gente tem 4 quadrantes. Cada quadrante com 3 signos. O primeiro quadrante fala da sobrevivência material, o segundo da questão emocional, afetiva e produtiva. Na terceira quadrante a busca do Dharma. E do quarto quadrante é a experiência de unidade. Experiência de unidade. Então a astrologia ela demarca todas as etapas necessárias para a gente não se perder. Por isso, eu e Lígia criamos a arqueoastrologia, que é esse GPS. Me dói muito, depois desses anos todos, desse conhecimento, a gente está perdido. Tem um projeto, só pode ter um projeto para isso. A ordem natural é o seguinte, olha só, Hermes, ele deixou esse material. O pessoal leu, aprendeu, estudou, cresceu. O mundo hoje está uma maravilha, cara. O mundo hoje ele é fundamentado nas leis herméticas. O pessoal sabe de core de salteado Caibalion, corpos herméticos, tábua de esmeralda e... Não. Correspondência, assim em cima como embaixo. Então, pegando a astrologia como metáfora, esses 12 signos falam sobre as 12 etapas da jornada do herói ou da jornada do processo de você se tornar um indivíduo. Na verdade, a gente faz a astrologia para isso. Para ter um norte na nossa jornada. A terceira lei é vibração. Qualidade e velocidade da vibração. Uma vez no meu curso de acupuntura, meu professor, ele citou um exemplo assim, do Buda, do Jesus. Quando uma pessoa de uma altíssima vibração chega, alta vibração, isso significa supostamente que os átomos giram com muito mais velocidade, de tal ordem que eles podem entrar numa quarta, numa quinta, numa sexta dimensão, e que eles podem transitar nessas dimensões, porque o padrão vibracional dessas moléculas e desses átomos é totalmente diferente da gente. Quando o universo, quando um dos Big Bangs explode, e ele vai esfriando, vai densificando, vai formando a matéria. Quando ele é quentíssimo, ele é mais energia vibratória. Essa é a história do Yang e a história do Yin. Então essa vibração, quando a gente fala de identidade, né, a gente está falando de um nível vibracional também. Não é identidade conceitual, não. Quando a gente vê uma pessoa e sente que ele está num nível de desenvolvimento, num nível espiritual, aquilo é um padrão vibracional. É um lugar onde me encontro no caminho para o Big Bang consciencial. Qual é o lugar que eu me encontro nessa jornada que vai para esse Big Bang consciencial? O que é o Big Bang consciencial? Despertar, iluminação. Onde é que eu me encontro? Qual é o meu padrão vibracional? Qual é a minha vibração? Qual é a minha velocidade consciencial? Onde eu estou? Eu sou muito denso, muito tosco, muito ogro? Ou a minha sofisticação é tão somente intelectual? Ou, na verdade, o meu silêncio profundo, a minha compreensão e compaixão profundo falam de um nível vibracional mais elevado. Talvez Hermes tenha dito assim, olha, observe como é que você vibra.
porque você vai descobrir onde é que você está, como você está. Diga-me que música você ouve e eu te direi quem és. Sabe, é muito comum também a gente ouvir a voz de uma pessoa, a pessoa falando, né? E o canto daquela voz, às vezes é um canto choroso, metálico, seco, frio, às vezes não é agradável. É muito comum a gente entrar numa rede social e ver alguém vendendo algum produto com uma voz horrorosa. Assim, não dá vontade, ou dando uma aula, né? Porque quando só tinha as televisões, essas pessoas não podiam entrar nas televisões que não passavam pelos testes. Mas quando você abre o teu próprio canal, você pode falar com a voz que quiser. Só que padrão vibracional da voz, esse canto que vem da tua alma, denuncia, olha, você está esticada, está esgarçada, ou está frouxa como um instrumento. Isso é a vibração, é o padrão vibracional evolutivo de uma pessoa, que não é medido pelo conhecimento dela, não é, e sim pela sabedoria. A sabedoria muda o padrão vibracional. Sabedoria é conhecimento mais amor. Sabedoria, conhecimento mais amor. Evoluir é sutilizar, e sutilizar, por incrível que pareça, é acelerar. E aí fica uma pergunta estranha, nessa era que a gente vive tão acelerada. Um pensamento mais rápido, quer dizer, a ansiedade, o burnout, é isso que a gente quer? Ou essa aceleração interna prepara uma nova humanidade? Esses burnouts, esses surtos, esses blackouts, essas ansiedades, esses estresses que a gente está vivendo, são treinos para uma hiperaceleração sem burnout, sem ansiedade. A era de Aquário tá aí, chegando devagarzinho, chegando. A gente vai ter que acelerar, que não passa pela ansiedade. Os ansiosos, os de síndrome do pânico, etc., é porque não pegaram o fio da meada. Sabe, nessa aula de acupuntura, o que o meu professor estava querendo dizer é o seguinte: se Buda sentasse ali, ou se Cristo pacificamente, tranquilamente, serenamente, estavam num giro altíssimo, mas estavam completamente serenos. Não confundir esse giro, essa vibração, com uma intensidade patológica, né? Vibre mais alto e uma dimensão superior será aberta. Uma dimensão superior, 3D, 4D, 5D, nível de percepção aumenta. A quarta lei, a polaridade. Isso é muito interessante, a dualidade. A gente vive numa galáxia, Via Láctea, com alto gradiente de dualidade. Um alto gradiente de dualidade. E isso dificulta a vida do arbítrio, a vida das nossas escolhas. Quanto mais um ser está evoluído, menos dualidade. Quanto mais um sistema solar, quanto mais uma galáxia evoluída, menos dualidade, mais unicidade. Então a dualidade, a polaridade, que a gente fala desses dois lados, quer dizer, a gente chama aqui de um uso do arbítrio, né? Essa fricção que gera centelha, que precisa gerar luz. A consciência nasce por contraste. O espírito, quando se densifica na matéria. Evoluir, então, é tomar o caminho da unidade. Tá? Então, é muito interessante que a polaridade é um desafio enorme para a gente. A gente agora está vivendo um momento polar e bipolar já há um bom tempo, e isso acaba nos regredindo em termos espirituais. Porque sabe quando a realidade tem 7 cores e você fixa em 2 cores? É o tico e o teco. Você fixa em 2 cores, que é o tico e o teco, e aí é isso que tem para hoje. Né?
Não é bem isso que fala Hermes. Tá? A dualidade é uma experiência friccional importante para a expansão de consciência, para a gente aferir todas as cores, a pluralidade que é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência. E aí a gente agora entra na quinta etapa, que é o ritmo, que eu, como astrólogo, me interesso muito, quer dizer, o fluxo, os ciclos, as engrenagens, os calendários cósmicos, as ordens que vêm do alto, os mandatos do céu, as espirais evolutivas, roldanas e catracas dimensionais, ou seja, relógios que nos precipitam, relógios que nos empurram no precipício da consciência, lugar de aparições e desaparições na presença. O ritmo da lua, o ritmo do sol, o ritmo cardíaco, o ritmo do dia e noite, o ritmo das estações, os ciclos. Quando a gente perde o contato com a natureza, com essa pulsação, com esse ritmo, então Deus nos acuda. Reza, pede a Deus, porque esses ciclos, essas engrenagens, esses relógios, né? Um planeta que gira em torno de uma estrela, essa estrela que gira em torno de uma outra estrela, que gira em torno de um outro sistema, que gira em torno de um outro núcleo. Isso não é nada gratuito, isso não foi um acaso da gravidade. Nossa, a gravidade, que loucura, que sorte, não tem nada disso. Tudo isso é uma arquitetura. Né? Tudo isso é uma arquitetura que a gente não dá conta de compreender. Mas sempre tem um núcleo, que a gente pode chamar até de um self, é um centro regulador, e esses planetas. Na psique é a mesma coisa. Na psique é a mesma coisa. Então, quando a gente se volta para os ritmos, para os ciclos, para os fluxos, para os calendários, a gente está alinhado. E quando a gente está alinhado, a sorte nos convoca. A gente está surfando o fluxo, a gente está na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, colhendo a coisa certa. A gente chama isso de sorte, né? Eu também posso chamar de competência. Eu posso chamar outra palavra para sorte, é competência, mérito, é trabalho, é empenho. A gente parece que entrega tudo isso nas mãos de Deus. Mas um Deus que a gente criou. A gente cria um Deus, a nossa imagem e semelhança, e a gente entrega para ele a nossa sorte. Sabe, como se eu construísse, pegasse um pedaço de barro, fizesse um bonequinho, pintasse ele super lindo e começasse a rezar para ele, pedir para que eu pudesse conseguir algumas coisas boas na minha vida. Forte essa imagem, não? Prometo que eu só vou repetir ela só mais uma vez, não mais que uma. Você pega o barro, faz um bonequinho super bonitinho, pinta ele bonitinho, põe no lugar legal assim de uma vela, aí você começa a rezar, se prostra de joelho e pede que esse bonequinho possa proteger você de todos os males. Eu falo isso, tem ironia e tem muita tristeza. Tem ironia e tem muita tristeza. Essa é a nossa história. É uma história de uma arrogância, como é que eu digo? De uma arrogância, arrogância da nossa mendicância. Essa é a arrogância da nossa mendicância. Quando a gente cria Deus à nossa imagem e semelhança, a ponto de poder julgá-lo. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é justo. Gente, para a gente poder falar isso é porque a gente está podendo, hein? Nossa, que mais Deus é? Olha, Deus é brasileiro também. Eu vou logo avisando que Deus é brasileiro e eu estou com suspeita de que ele é flamenguista. Entende? Os ritmos que foram criados pelo mentalismo, os ritmos que foram criados pela grande mente, né,
que falam dos calendários, dos ciclos, né? E a gente está vivendo hoje o equinócio da primavera, é para a gente baixar a cabeça, né? Baixar a cabeça e também levantar os olhos para o céu e falar assim, escuta, que música está tocando? Eu quero dançar essa música. É a música da primavera, a música da brotação. É a música de você poder ter ideias, investir, ter iniciativas. E do outono, qual é a música? É de você se recolher e se despedir daquilo que precisa partir. Cara, eu estou dançando a música certa. Como é que está a tua vida? Está bem legal. Está bem legal. A penúltima lei é causa e efeito. O acaso, causa e efeito, a lei do karma, né? O acaso é uma lei não reconhecida. O acaso, o que é o acaso? É uma lei que eu não reconheço. Ah, então quer dizer que não existe nada fora da lei? Não. Não. Colhe-se o que se planta. Causa é o preparo, o meu preparo para a prova, o meu preparo para a obra. E o efeito é a nota da prova, o resultado da obra. Simples assim, isso não tem muito que gastar nosso tempo, mas é muito importante, porque tem aquela frase que a gente já ouviu a nossa mãe falar, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? O que você está acolhendo? E a gente tem uma mania de vítima, né? Poxa, isso foi injustiça, eu não merecia isso, eu estudei tanto, eu me esforcei tanto, eu não merecia isso, o Deus é injusto, o mundo é injusto. Olha, eu não... Existe um termo que a Terra de Rudá gosta muito de usar, que é justiça imanente. A justiça imanente não é aquela justiça da lei dos homens, mas é a justiça dos acontecimentos. Nunca aconteceu, nunca houve um acontecimento injusto. Só que a gente não reconhece que nós que plantamos aquela aberração. A gente não reconhece isso. Aquela aberração foi uma cria, foi um ovo da serpente, foi sei lá de onde veio. Percebe? Então a causa é feita, tudo aquilo que a gente colhe, nós fomos autores e coautores. Isso eu já sei. Quando a gente ouve isso filosoficamente, a gente já sabe disso tudo. A gente já sabe disso tudo. Maravilha. Tua vida mudou com isso? Hermes, quando você passa a manteiga no pão de manhã, Hermes é presente? Não. A tua vida sexual se transformou a partir das leis herméticas? Não tem nada a ver. A tua vida profissional se transformou? Não. Para que serve as leis herméticas? É aula de filosofia, sim, é ocultismo, é super bacana. Gente, eu tenho uma certa erisipela. Certo, eu estou até me coçando aqui agora, quando a ideia de pegar certos conhecimentos e transformá-los em isso eu já sei. Por isso que eu falei que hoje eu ia falar do ponto de vista místico, não do ponto de vista filosófico mental. Mas você está depreciando a filosofia? Não estou não. Acho que a filosofia é um estágio, não é o último estágio. A filosofia não é o último estágio. Mas é um belo estágio. Saber pensar, aprender a pensar. Nós que temos uma inapetência reflexiva, a astrologia, a filosofia é tudo de bom. Mas tem gente que fica filosofando. Olha, eu tenho uma live que eu fiz pequena sobre a fórmula da felicidade. Essa fórmula da felicidade ela surgiu quando eu vi 3 filósofos falando que não existe a felicidade. O que existe são momentos felizes. E aí vem de uma obviedade narcísica, sabe? Eles vão falando com pompas e circunstâncias, que na verdade segunda-feira você estava feliz, mas terça-feira você bateu com o carro, deixou de ficar feliz. Eu falei, gente, mas são filósofos que estão falando isso? Eu fico pensando isso. E aí eu falei que é possível existir uma felicidade perene. Ainda que você esteja triste, você é feliz.
Isso passa por quê? Isso passa por Hermes. Na verdade, todos os caminhos passam por Thoth. Por isso que ele lá atrás falou assim, olha, a humanidade vai precisar desse material. Só que eu vou ter que deixar a linguagem cifrada. Entendeu? E na altura do campeonato, 2022, perdão, em 2022, será que isso aqui é linguagem cifrada? Por último, gênero, masculino e feminino, a heresia da separatividade, a perigosa identificação com o pós-andrógeno. Todos os dias, os jornais mostram alguma cena de feminicídio, de agressão à mulher, a guerra dos sexos, né? Mostra a violência explícita de homens contra mulheres, mas não mostra a violência implícita das mulheres contra os homens como um revide natural, né? Eu que trabalho na clínica há mais de 40 anos, eu percebo que são duas formas de violência. Quando o homem bate na mulher ou quando a mulher humilha o homem do ponto de vista emocional ou psicológico, ou desqualifica, desvaloriza. São várias formas de... Né? Isso por causa de quê? Porque tem um projeto, né, que é chamado também da heresia da separatividade. A gente acreditar que nós não somos seres andrógenos e que o feminino que está fora, ele reverbera com o feminino que está dentro e eu tenho as duas polaridades. Tem outra live minha que fala dos novos tempos, tem um momento que eu digo assim, olha, de poucos anos para cá teve um boom na história da homossexualidade, né, do LGBTQIA+, que eu particularmente acho maravilhoso. Por que eu acho maravilhoso? Porque eu sei que não existem dois sexos. Eu sei que existe uma palheta de vibrações, de potências, de desejos. Como eu sei também que nós, com o nosso QI apequenado, a gente gera preconceitos, a gente gera medos. Eu não dou conta do meu feminino. Eu tenho medo do meu feminino, eu vou espancar a mulher fora porque eu tenho medo do meu feminino. Isso é só um braço da história, tem muito mais coisa aí. Então, no gênero, masculino e feminino, como se fossem as duas mãos se unindo em prece. Essa androgenia, apontando para o coração e apontando para cima, para o céu. Né? Então, repara que a sétima é o gênero. Por que é o gênero? Porque na manifestação, você tem o macho e a fêmea. Isso é belíssimo, mas isso gera confusão, né? Como se o macho fosse separado da fêmea, como se o macho não tivesse uma fêmea, como se a fêmea não tivesse um macho dentro dele mesmo. Reparem que alguns avatares não estão com a esposa do lado nem com o marido do lado, porque eles são autocasados. Podem estar casados? Podem. Precisam estar casados? Não. Muitos deles já são casados internamente e não precisam materializar isso. Então, esse gênero fala dessas duas vertentes, desse caduceu, né, que se unem numa linha reta céu-terra e que abre nessas asas, que são as asas do mentalismo, as asas do mental, né, que fala do processo de cura. Carol, falei. Muito bem, por sinal. Assim. É. 10h30 agora. Já passamos meia horinha a mais aí. Agora, Sérgio, temos umas perguntas aqui. O Marco perguntou se Hermes pode ter sido da época de Osíris, na forma de Thoth, né? Eu acho que igual você falou. Foi essa a pergunta dele. A minha resposta tem 3 letras. S, I e M. Deixa eu só fazer um complemento. Para mim, Osíris, Ísis, Horus, Sete, esse povo existiu, hein? Para mim, fato histórico. Tá?
Vamos lá. O que que A você ia Ju, falar? a Ju também perguntou, assim, que, que história é essa, né? De se sentir merecedor sem plantar? Você falou alguma coisa nesse sentido? Não. Foi isso, foi isso mesmo, Não, Ju? eu acho que ela tá. Eu acho que ela não está criticando, eu acho que Perguntando. ela tá acrescentando, né? Pô, que história é essa de uma pessoa se sentir merecedora se ela não plantou, né? Eu acho que é isso que ela está Ah, dizendo. tá. Porque ela botou como pergunta, achei que ela tava Não, perguntando porque algo eu nesse já, sentido. não, porque eu jamais disse isso, né? Não é, porque às vezes eu perdi. Mas é isso. A Cabala fala muito dessa história de merecimento, né? E hoje também, agora, nesse momento, eu entendo muito isso, assim. Eu acho que pela primeira vez eu sei o que é paz. É quando eu não tenho nenhuma dívida comigo mesma e quando eu me sinto realmente merecedora, sabe? Daquela paz. Eu cumpri tudo que eu me propus a cumprir, então eu tenho essa paz interior, né? Que eu acho que é essa sensação de merecer aquele momento, né? De ter feito um bom plantio ao longo do meu dia. Então, gente, eu Agora, aproveito. Pode falar. agora, quando você pegou a palavra no início, depois que eu falei, você pegou a palavra, eu ia te interromper, resolvi não interromper, Ah, porque você fez um comentário, que eu disse assim, que essas 7 leis são muito simples, são muito fáceis, são muito tranquilas, blá, 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 blá. Apesar do meu histórico, né, antes de eu dizer que é um conhecimento gigantesco, muito maior do que nós dois juntos. Eu falei isso também. Eu vejo que tem um culto é, ao inatingível, sabe, de tal ordem que só o outro pode ser feliz, só o outro pode se iluminar, só o outro pode ser um Buda, só o outro pode ser. Só o outro pode entender as 7 leis herméticas, porque é muito difícil, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Isso me incomoda, me dá nos nervos isso. É, eu já tenho 65 anos, eu tenho e sou um cara estudioso, né? E a minha vida, estudioso que eu me refiro, a minha vida é pautada pela observação da natureza, do natural e a minha autoobservação, desde a minha adolescência, desde a minha adolescência. Pô, se eu não achar que essas leis são leis singelas e simples, é porque, gente, ou eu sou muito burrinho, ou essas leis são para Einstein, entendeu? Só, então você está chamando todos nós de burrinho? Não acho, não. Eu estou chamando a maioria das pessoas de reféns da pílula da distração, da pílula do apequenamento. Mas na boa, tranquilamente. A questão não é ser de burrice, não. É difícil. É difícil porque tua cabeça está onde? Você está onde? Entende? Eu estou querendo ter algum prazer porque a vida está muito pesada. Desde quando? Desde sempre. Pois é. Aí é outra história, né? A vida está pesada para uns e não está para outros. Por que será que não está para outros? Porque esses têm grana. Não, não tem nada a ver com grana. Olha que tem gente com muita grana que a vida está pesadíssima. Né? Primeiro porque tem que andar com o carro blindado, com medo de que o filho seja sequestrado. Né? E segundo porque faliu, a empresa faliu nesse momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, quanto menos coisa se tem, é mais fácil poder se ser, sabe? Porque essa é uma lei de o que a gente não precisa e a gente acaba adquirindo, isso faz falta lá na ponta, né? Isso faz falta lá na ponta. Alguém está precisando daquilo que você não precisa e que você adquiriu, que você tem. Mas enfim, é, bonito agora isso. já entramos nas 7 leis do boteco, né? Agora começa as 7 leis do boteco. Mas é muito bonito isso que você falou, viu, Sérgio. E eu acho que a vida é isso, né? É essa contração, expansão, esse partilhar, esse receber, né? O tempo todo.
E foi uma coisa que eu aprendi com a Cabala, assim, de o tempo inteiro estar observando isso, essas polaridades também do receber e do doar. Eu percebo que eu tinha uma sombra sempre de cair também nesse lugar de, às vezes, o inatingível, porque, né, às vezes a gente entra num padrão de perfeição muito alto e aquilo te estagna, né, e você nunca, não estou pronta para partilhar, quem sou eu para partilhar? A gente fica nesse lugar e fica igual um mendigo mesmo, só querendo receber, né? E aí vira uma bagunça, porque são leis, né? Igual a gente falou aqui. Isso. Então, assim, aproveitem, né, todo essa substância, né, tudo que foi dito aqui, né, tão poeticamente pelo Sérgio, para vocês pensarem nessa porta que está abrindo, né, nessa primavera que está chegando. A Cabala fala muito para a gente proteger as portas, né, os aniversários, né, essas transições de uma estação para outra, né, os ciclos, né, respeitar, observar e proteger as portas. Proteger as portas nada mais é ter consciência de si, né? Então, geralmente, perto, né, dessas portas, perto desses momentos de transição, tem forças dentro de nós que, às vezes, fazem a gente entrar num caos, né? Deixam, às vezes, a nossa vida caótica para que a gente não perceba a importância de certos momentos, né? Então, despertem, né? É um talismã para os acordados. Então, pouca gente bebe dessa fonte, né? Então, assim, experimentem, porque, de fato, muda a vida da gente, assim. Digo isso pela minha mesmo. Sérgio, todo mundo agradeceu, inclusive, né? Falou que foi uma live maravilhosa. A Ju me agradecendo por te convidar, por trazer. Todo mundo te elogiando muito. Agradecendo essa oportunidade de estar aqui. Carol, deixa eu falar um negocinho. Sim. Amanhã a gente vai à Terra de Rudá, no Instagram da Terra de Rudá, nós vamos fazer uma meditação muito importante. Amanhã é o dia exato do equinócio. E quem puder comparecer às 18 horas no Instagram da Terra de Rudá. É um momento muito importante para algumas intenções serem emanadas, serem colocadas, serem vibradas, né? Não é só amanhã, não, né? Essa semana é uma semana muito importante, uma semana equinocial, mas hoje, especialmente amanhã e depois de amanhã, são os 3 dias muito significativos da equidistância do Sol, né, em relação ao verão e ao inverno. E para o hemisfério sul, agradeçam e peçam o que de fato é necessário pedir, aquilo que o Dharma está pedindo. E para o hemisfério norte, agradeçam e contemplem aquilo que precisa ser despedido, aquilo que precisa ser solto, né? Porque quando as folhas caem das árvores, é sinal de que lá na frente uma nova brotação vai acontecer e a gente não pode se apegar às velhas folhas, porque isso impede a respiração das árvores. Essas metáforas, elas funcionam no psiquismo humano, tá? Então, quer imantar a sorte ou quer imantar a proteção, vamos nos alinhar nesse equinócio, tá bom? Então, amanhã, quem puder, às 18 horas no Instagram da Terra de Rudá. Maravilha. Estarei lá com vocês, vibrando. Pessoal, agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora. Gratidão aí por essa interação tão rica, né? Esses atritos, essas trocas. E, Sérgio, gratidão por tanto, né? Sempre aí, o tempo, né? Durante aí anos que a gente está junto, nessas prosas mensais. E essa live, né, das 7 leis, parece que eu já estava esperando por ela, parece que a minha alma já estava almejando esse momento, né? E que bom que é com você, né? Uma pessoa que é um dos meus mestres aí, né? Um dos meus pais ontológicos, sei Liginha. Então, eu agradeço muito, né? O servir de vocês, a partilha tão rica de vocês aí. Gratidão a todos e todas. Carol, um beijo no coração, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma da gente estar juntos. Para mim é um privilégio estar aqui contigo e agradecer. Parece que hoje nós batemos um certo recorde aqui ao vivo. Eu acho que nós batemos. Não sei se eu estou certo, mas eu acho que batemos um recorde ao vivo. E amanhã mais gente vai assistir e é muito legal.
Obrigado a todos, obrigado a Carol e obrigado também aos grandes mestres que nos iluminem para a gente poder vibrar na prática essas 6 leis herméticas, essas 7 leis Sete. herméticas. Já tirei uma, já eliminei uma. As 7 leis herméticas, tá É bom? verdade. Gratidão aí a quem veio antes, né? Que deixou essa riqueza aí pra nós. Então é isso. Eu não tô com taça, não. Eu tô com uma garrafinha, mas tintim, esse brinde. Tintim, não estou vendo Ah, nada teu. Essa foi a primeira, essa foi uma live hermética, foi. uma live Bom, oculta, mas tudo bem. a Lava Beijo para Oculta. Foi você. bom. Um beijo. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.